Olá! Oi! Já tem um tempo que eu não apareço por aqui, né? E esse vídeo vai ser super cru, assim, porque eu tô sem meus equipamentos aqui e eu decidi que eu queria gravar pra cá. Já tem um bom tempo, né, que eu não apareço aqui e eu acho que eu posso meio que confirmar, tipo uma presença online de uma vez por ano, pelo menos. Pois é, aqui é complicado, eu fico me enrolando assim com algumas coisas e às vezes também eu não tenho aquele intuito mesmo de registrar alguns processos que eu tô passando e que eu tô vivendo. Mas muita coisa aconteceu, né? Nesse grande período aí de afastamento, sei lá, de afastamento mesmo, né? Do canal e tal. Mas eu gosto de documentar as coisas que eu acho que fazem sentido pra cá. Bom, eu queria falar um pouco sobre essa questão do tempo, assim, e como que eu tenho respeitado o tempo das coisas acontecerem. Antes eu ficava muito pilhada em relação a fazer as coisas acontecerem num tempo que eu gostaria, ou que eu estipulava que era o tempo correto para as coisas acontecerem. Mas as coisas não aconteciam neste tempo, precisava de um tempo maior. Até mesmo porque eu precisava me trabalhar melhor, né, em determinadas questões e em outras coisas. E à medida que eu fui me desligando, né, desse tempo estipulado, eu fui me percebendo mais e me colocando mais para escutar mesmo o que o meu corpo dizia, quais eram os meus desejos, as formas que eu queria executar as coisas, os meus sonhos e tudo, quais eram os meus sonhos, porque ao longo do tempo, isso de uma certa forma não mudou por completo, mas eu acho que deu uma amadurecida e uma forma de enxergar a vida com outros olhos, assim, outras formas de viver aquele processo, assim. Bom, como eu tô de uma forma muito improvisada aqui, não, não se apeguem, assim, à qualidade do vídeo e formas de apresentação e tudo. Eu acho que é bem um diálogo mesmo sobre como é a vida de quem tá buscando, né, formas de se expressar criativamente. Como que é você se colocar nesse lugar. E antes eu ficava numa cobrança muito grande, assim, de me provar também. Às vezes ter que me sustentar, não para os outros, mas às vezes para mim mesma. Assim, se eu era boa o suficiente para mim mesma, assim, porque eu sempre tive um nível de autocobrança muito grande. Enfim, e isso se explica e se explicou depois que, enfim, tive algumas descobertas pessoais, diagnósticos, enfim. Não quero entrar muito em detalhes aqui, mas acho que isso se explica muito. Ainda não me sinto confortável de compartilhar isso aqui, mas tudo depois disso, acho que tudo isso mudou, assim, até a minha dinâmica comigo mesma e formas de
de me enxergar mesmo como uma pessoa com potencial criativo. E como a gente também não tem esse poder sobre o externo, assim, né? Igual, por exemplo, agora comecei a refletir aqui sobre como a gente não pode deixar que o externo atrapalhe os nossos objetivos. Agora mesmo, assim, tá mó barulho lá fora, eu tô sem equipamento que eu tenho, então sem microfone, sem controle de iluminação aqui, tô só com o celular e vai ser só com o celular. Provavelmente eu não vou editar tanto esse vídeo e eu acho que até faz parte, assim, desse desabafo direto, né? Sem muitos artifícios externos. Mas se eu tivesse, assim, Enfim, perdi o fio da meada aqui, mas o que eu queria falar é que muitas vezes eu buscava, né, esse cenário ideal e ficava de uma forma muito controladora também de não fazer as coisas porque o externo estava me impedindo. Por exemplo, tem um barulho lá fora, eu não tenho esse controle, né, da iluminação e tudo. Então, eu fiquei um pouco desmotivada, assim, de gravar. E depois de tanto tempo, né, que eu tava sem falar nada, sem me manifestar aqui. E em outras redes também, eu acho que eu dei um afastamento, assim, de tudo também para poder entender qual o processo que eu tô mesmo. E eu acho que me fez muito bem, assim. Acho que depois dessa pausa que eu dei, muitas coisas se esclareceram e se esclareceram de uma forma muito simples, assim, de uma forma muito genuína também. É como se me mostrasse assim, nossa, Helena, é isso aqui, cara, você não precisa se esforçar tanto para isso vai acontecer naturalmente ao longo da sua trajetória. Também eu tenho aquela ânsia por viver algo que, né, já está pronto, já está feito. E não que eu tenha preguiça de fazer essa construção, mas é porque eu sou uma pessoa muito imediatista, eu acho. E acho que ficar nesse processo de construção, isso me irritava um pouco, mas eu tenho aprendido a me deliciar, assim, com esse processo de fazer as coisas sem um prazo definido, por mais que eu coloque e estabeleça prazos na minha cabeça e, enfim, acho que aos poucos eu tô tendo menos ansiedade em relação a esse ponto, sabe? E tentando fazer as coisas de uma forma muito mais relaxada, muito mais consciente também, se me dedicando às coisas de uma forma integral, assim. Não porque eu tenho que cumprir um prazo. Eu acho que o que às vezes me afastava também do processo criativo e da criação em si, essa questão de prazo e criação,
muitas vezes ele não fecha, né, essa relação. E às vezes dá esse espaço e dá esse tempo para as coisas acontecerem de uma forma natural e não tão mecanizada e forçada, né? Eu acho que a gente tá sendo muito agora, mais ainda, né, com de 2 anos, 3 anos para cá, com essa questão das inteligências artificiais e tal, assim, como que isso, a relação com a arte também deu. A gente fica um pouco acelerado também, eu acho que tentando de uma certa forma meio que simular ou emular aquele tempo mecânico, mas a gente não é mecânico, né? A gente é biológico, a gente é analógico. Então, perceber essa dinâmica também de que coisas criativas e que a gente precisa ter um certo desempenho e ficar feliz com aquilo que a gente está produzindo também precisa de uma certa dedicação de tempo, mas não sendo um sacrifício. Não precisa ser sacrifício, né? Acho que não precisa ser um sacrifício. É só algo que a gente tem que observar mesmo na gente. E não só pessoas que se não só pessoas que se relacionam assim com a arte e tal, mas pessoas criativas e pessoas que têm potencial criativo, tipo todo mundo, né? No geral, assim, a gente se observar mais, que eu acho que a gente tá indo num ritmo que não é o nosso ritmo, né? É um ritmo que nos é imposto. E tentar, na medida do possível, no que a gente pode controlar, no tempo que ainda é nosso, né? Porque tem muito do nosso tempo que não é nosso, que a gente é produto, né? A gente vira produto desse grande sistema. E no que ainda nos resta, a gente conseguir pelo menos vivenciar conscientemente, assim, do que a gente quer fazer da nossa vida. É isso, assim, eu queria só voltar de alguma forma para cá, falar coisas que eu tenho observado durante esse tempo. Tô me sentindo muito mais leve, muito mais tranquila em relação às coisas que eu gosto e as coisas que eu confirmei, né, durante esse tempo. Muita coisa mudou, mas muita coisa não mudou. Acho que os meus objetivos continuam os mesmos. Conquistei muitas coisas também e com esses objetivos, né? Mas eu acho que o percurso e a forma que eu desejo trilhar esse percurso, ele tá diferente, assim, tá muito mais consciente, amorosa, assim. Comigo mesma e com as pessoas que me cercam também. Outra, acho que tudo tá numa mesma. Eu acho que são mudanças que foram necessárias, assim, pra perceber, sabe, esse fluxo de ideias, de relação que eu tenho com as pessoas, de analisar também coisas que antes eram automáticas e que não sei se
se faziam tanto sentido, assim, né? E é isso, queria que a gente refletisse aqui essas coisas, tendo mais consciência de quem a gente é e das coisas que a gente quer fazer com a nossa vida, sabe? Pra não sentir que tá desperdiçando ela. Eu acho que uma das coisas que eu mais fujo é isso, assim. Sentir que eu tô desperdiçando a minha vida. Eu quero fazer valer ela a cada segundo, a cada momento. E eu descobri que eu não preciso ficar correndo contra o tempo pra isso. Que antes eu tinha esse modus operandi, assim. Antes eu tinha essa forma de operar, de ficar correndo muito contra o tempo. E acaba que isso te envolve e te causa ansiedade. E não é assim, né, que as coisas você vai aproveitar a sua vida. Bom, é isso. Eu espero que você fique bem, caminhe no seu tempo, seja consciente das coisas que você deseja mesmo na sua vida, das coisas que você mais aprecia, mais se sente conectado, tem afinidade, enfim, das coisas que você quer fazer mesmo, que faz a vida valer a pena. Ai, nossa, eu fui interrompida aqui. Eu perdi um pouco a linha de raciocínio, assim, mas eu acho que é isso, assim, você ter consciência das coisas que você gosta e ter consciência do seu próprio tempo, daquilo que você pode fazer por você de uma forma amorosa, sem deixar que as outras coisas que estão externamente te afetem. É isso. Tchau.